Muito bem, pessoal. Dando continuidade ao nosso encontro, trago aqui ainda mais comentários atrelados a sanções de improbidade. E aí trago para você, comentário aqui 12, que para efeito de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo do tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Bruno, o que é isso, né? Para efeito da contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, conta-se retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que a lei está dizendo é, veja, a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, perdão. O Tribunal de Justiça tomou a decisão em 2000. Vamos pôr datas atuais, né? Tomou a decisão em 2022. Vamos pensar que já em 2022. Tribunal de Justiça. Só que o trânsito em julgado foi ocorrer em 2028. Nós tivemos aí um lapso temporal de 6 anos, que já vai ser contado como suspensão dos direitos políticos. Pessoal, isso aí é algo absolutamente, eu entendo como inconstitucional. Vamos ver se isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo isso como absolutamente inconstitucional. O Supremo tem vários julgados falando que nada pode ser aplicado retroativamente. Agora, ele vai aplicar isso? Ele vai permitir que isso seja aplicado retroativamente? Quero dizer, se só se efetiva. Qual é a lógica desse dispositivo? Se só se efetiva a suspensão com o trânsito em julgado, como que eu posso contar retroativamente o prazo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado? Ora, isso eu não consigo imaginar, juridicamente a constitucionalidade disso. De toda forma, é o que está na lei. O período retroativo entre a sanção, entre a sentença a condenatória de segunda instância de órgão colegiado, não vou nem falar segunda instância, né? É órgão colegiado, porque pode ser a primeira instância, de órgão colegiado e de decisão de trânsito em julgado, vai ser computado retroativamente para a sanção de suspensão dos direitos políticos. Muito bem. 13. Isso aí já é óbvio, isso já estava previsto. O juiz não precisa aplicar todas as penalidades. Ele vai analisar o caso concreto para aplicar a penalidade, perfeito? Essas penas podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativa. Isso já estava na 8429 na sua redação original, isso se manteve aqui. Outro ponto que eu trago para você, pessoal, é que a LIA, né, a Lei de Improbidade, aumenta as sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º, mas isso já é bem pacífico de que não há qualquer inconstitucionalidade, uma vez que o que a Constituição faz é apenas uma relação mínima. Não tem qualquer novidade aqui. Como também não tem qualquer novidade, nós já tratamos disso, que em relação à gravidade das sanções, as do enriquecimento ilícito são mais severas do que o prejuízo ao erário, que consequentemente são mais severas que a violação a princípios. Nós já passamos nisso, já tinha falado com você, e isso também não mudou. Ainda, pessoal, trago para você outro ponto relevante, que é a questão de afastamento do agente público. Diz a lei que a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, ou seja, o sujeito manterá a sua remuneração quando a medida se fizer necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Então, o que a lei aqui está dizendo, o que a lei aqui está concretizando, é o chamado afastamento temporário, perfeito?
o que a lei aqui nos está trazendo é o chamado afastamento temporário, que a autoridade, o juiz, poderá determinar esse afastamento, mas o sujeito vai permanecer com remuneração, afinal é sem prejuízo da remuneração. Em outras palavras, o sujeito mantém a remuneração, veja, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, ou seja, o sujeito continuando na atividade sem a ser afastado, ele poderá prejudicar a instrução do processo e isso pode gerar algo extremamente ruim à ação de improbidade, pode gerar a impossibilidade de produção de provas, porque ele pode ocultar, queimar as provas, e ainda, quando for relevante também, para evitar a iminente prática de novos ilícitos, inclusive com a ocultação de provas, né? Porque isso é um novo ilícito, perfeito? Ou às vezes o sujeito pratica um outro ilícito para tentar ocultar o ilícito que está sendo investigado. Veja, pessoal, que esse afastamento será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez, por igual prazo, mediante decisão fundamentada. Isso vem previsto, né, tanto no 20, parágrafo 1º, quanto no 20, parágrafo 2º. É ponto relevante, porque a legislação anterior não trazia o prazo e agora traz 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Perfeito? Outro ponto, meus amigos, relevante que eu quero aqui conversar com vocês está relacionado ao fato do STJ mitigar o princípio da congruência da adstrição, aquele que o juiz está atrelado ao pedido, né? Veja, o STJ aplica a mitigação do princípio da adstrição, do princípio, a mitigação do princípio da adstrição, do princípio da congruência. Ou seja, se a parte requer uma sanção de improbidade, tipificando essa sanção de improbidade, como, por exemplo, em a violação a princípios, o juiz poderia, diante do caso concreto, falar: isso aqui não é violação a princípios, isso aqui é enriquecimento ilícito e eu vou aplicar as sanções de enriquecimento ilícito. O STJ vem mitigando o princípio da adstrição, o princípio da congruência. Só que a nova lei trouxe essa redação no artigo 17, parágrafo 10F, tá? Inciso 1. Diz a lei que será nula a decisão de mérito, de maneira total ou parcial, que o requerido da ação de improbidade administrativa, que o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ou seja, o que a lei está dizendo, que se o juiz condena por ato de improbidade diverso daquele que está previsto na petição inicial, essa decisão é nula, perfeito, pessoal? Então veja, chamo a atenção o seguinte: o entendimento do STF, do STJ, de mitigação ao princípio da adstrição, ao princípio da congruência, me parece superado. Porque a lei agora é muito clara ao dizer que condenação diversa do tipo requerido na petição inicial faz com que a sentença, faz com que a decisão seja nula. Ou seja, esse dispositivo está limitando a atuação do juiz. Isso é o que está na lei. Eu vejo a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal declarar esse dispositivo inconstitucional, porque está aqui limitando o poder de ação do magistrado. E eu não sei se o Supremo gosta disso. Até mesmo porque, pensando em outras decisões que o Supremo já teve, por exemplo, na lei de mandado de segurança, o Supremo, entendendo ali que é inconstitucional o condicionamento da lei para que o juiz deferisse a liminar em MS coletivo, notificar a parte, né, a pessoa jurídica, direito público, para que houvesse a manifestação do seu representante judicial. O Supremo falou: isso aqui é inconstitucional
porque está condicionando o exercício da magistratura, está condicionando o poder de cautela do magistrado a uma situação que não tem razão, que é irrazoável. Então, esse dispositivo hoje é o que vigora, mas eu posso imaginar uma declaração de inconstitucionalidade dessa parte. Hoje, o que nós temos? Nós temos o que está na lei, que é nula a decisão judicial que condenar a parte a uma sanção diversa daquela que está requerida na petição inicial. Então, fica aqui a nossa advertência, a nossa dica, é ponto muito relevante. Veja, pessoal, que o STJ também tem entendimento, acho que esse se mantém, de que não é possível a fixação das penas aquém do mínimo legal. Não é possível fixar as penas aquém do mínimo legal. Se bem que, honestamente, né, esse julgado até perde um pouco de sentido. Olha, eu vou voltar com você no quadro, porque agora nós temos todas as situações pelo até, né? Suspensão até 14 anos, proibição não superior a 14, até 12, não superior a 12, até 24, não superior a 4. É porque nas outras situações a suspensão dos direitos políticos era um parâmetro, né? Entre 8 e 10, entre 5 e 8, entre 5. Agora não é isso, agora é até. Então, pode ser menos, por exemplo, de 14, menos de 12? Pode ser, porque é até, né? Talvez isso fique atrelado especificamente à multa, porque a multa é equivalente ao valor do acréscimo, a multa tem que ser equivalente ao valor do dano. Então aí não poderia ser menor, que o acréscimo não poderia ser menor que o dano. Mas você veja, né, que é, de fato, uma simplificação das sanções de improbidade. Boas ou ruins? Não sei. Não vamos fazer juízo de valor aqui, não é o nosso objetivo. Mas houve, de fato, uma flexibilização nesse ponto. Né? Então, de acordo com o STJ, não é possível a fixação aquém do mínimo legal. Eu levaria isso, vamos ver como vai ficar esse entendimento no âmbito agora da nova lei, embora eu acho que ele se mantenha, agora especificamente para a aplicação da multa no enriquecimento e na violação e no prejuízo ao erário. Bom, continuo com você e trago aqui mais outro ponto. Veja que uma só conduta pode ofender simultaneamente os três dispositivos. Pode ofender o artigo 9º, 10 e 11. Aí, pessoal, isso aqui já vigorava. Quando isso acontecer, veja, vai ser a conduta e a sanção mais grave absorvendo as de menor gravidade. Perfeito? Então, quando um único ato ensejar enriquecimento, ensejar prejuízo ao erário e ensejar violação a princípios, o sujeito vai responder unicamente por enriquecimento ilícito. Mas isso já estava, isso já vigorava, isso já era o entendimento. A mesma coisa, o sujeito comete prejuízo ao erário e violação, ele vai responder pelas sanções de prejuízo ao erário. A mais grave absorve as menos graves. Perfeito? Ainda outro para você, artigo 13 no caput, que estabelece que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração do imposto de rendas e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria da Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, é o artigo 13 caput. Então, para você tomar posse e, consequentemente, entrar em exercício, você vai ter que apresentar a sua declaração de bens e valores. Isso já havia, né, pessoal? E isso, na verdade, está previsto em todos os estatutos Brasil afora, né? Eu dou muita aula de estatuto de legislação local, estatuto de estados e municípios, e todos eles condicionam a posse e o exercício, consequentemente, né, porque você não tem como entrar em exercício se você não toma posse, condicionam a posse à apresentação da declaração do imposto de renda. Porque isso vai, pessoal, vai parametrizar a sua evolução patrimonial. Você apresenta a sua declaração no momento que você toma posse
E aí, para tomar posse, na verdade, e a partir dali, anualmente, a administração vai exigir de você essa declaração e acompanhar a evolução do seu patrimônio. Então, quando você chegar para tomar posse no cargo, você apresenta lá a sua declaração de bens, que vai vir uma folha em branco, né? A minha foi assim também. De todo mundo, né? Brincadeiras à parte, é isso. Como eu disse, pessoal, o 13 parágrafo primeiro diz que essa declaração será atualizada anualmente e na data também em que o agente deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função, tudo isso para verificar a evolução patrimonial. Continuo com você, trago mais um ponto relevante que nós temos aqui que conversar. A lei diz, no artigo 13, parágrafo 2º, que será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, o agente que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou se prestar declaração falsa. Então, o sujeito é demitido, perfeito? Pessoal, veja, quem não deve não teme, né? Anualmente, por exemplo, aqui na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o setor de RH manda para nós um envelope e a gente anexa ali a nossa declaração do imposto de renda. Eles mandam isso normalmente em agosto e a gente tem até novembro, final de novembro, para remeter essa declaração de bens. Então, não tem muito mistério, basta você apresentar. Eu anexo toda a minha declaração do imposto de renda, isso aí é muito tranquilo, é muito natural. Tá? E se você não apresentar ou apresentar falsa, vai ser demitido. Pois muito bem. Trago aqui ainda para você o artigo 23, o comentário 23, que a apuração e a sanção dos atos de improbidade podem ser efetuadas pela via administrativa, não se exigindo a via judicial, em razão da independência das instâncias civil, penal e administrativa. É um entendimento bem antigo do Superior Tribunal de Justiça de que o sujeito pode ser sancionado por improbidade no âmbito administrativo. Porque se nós pegarmos os estatutos dos servidores em geral, se nós pegarmos as leis orgânicas em geral, vão trazer como demissão, vão trazer como sanção a pena de demissão no caso de improbidade administrativa, inclusive podendo ser aplicada no âmbito administrativo. Perfeito? Outro julgado, pessoal, aqui do STJ, e aqui mostra, pessoal, que o que a lei fez da harmonização das sanções, lembra que nós estudamos? O que a lei fez foi concretizar já um posicionamento do STJ também, porque o STJ diz o seguinte, olha, não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial, acórdão do TCU, e a sentença condenatória em ação civil pública de improbidade. Não é mais ação civil pública de improbidade, né? Porque a improbidade administrativa agora não é nenhuma ação civil, nem uma ação penal, nem uma ação administrativa. É uma ação sui generis. É uma ação repressiva de caráter sancionatório. Então nós só temos que atualizar isso. Mas o objetivo do julgado permanece o mesmo. Veja, não é bis in idem o título executivo extrajudicial, a decisão do TCU e a sentença em improbidade. Grave isso. E a sentença em improbidade. Que determina o ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato. Não é bis in idem. Mas eu preciso observar a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente. É aquilo que a gente tinha discutido, a questão da harmonização das sanções, que no caso não é sanção, é ressarcimento, porque agora com a nova lei, ressarcimento não é sanção, mas exige a harmonização desses ressarcimentos, exige a harmonização das questões de ressarcimento com dedução daquilo que já foi executado. Perfeito? Caminhando aí para o nosso final, trago mais uma aqui para você. Olha, um posicionamento do STJ é que são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial
no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade. É isso. É um entendimento relevante do STJ de que para a execução, por exemplo, para o cumprimento, para que haja a efetivação do pagamento da multa, pode ser realizada medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial, como a apreensão da CNH e do passaporte. Para efetivar o pagamento da multa, apreender o passaporte, apreender a CNH, pode ser uma medida efetiva para o cumprimento da multa, porque o sujeito precisa sair do país, viajar, ele vai acabar pagando para ter a liberação do seu passaporte. Então, exemplos dessas medidas são apreensão da carteira de habilitação e passaporte do devedor da pena de multa. Perfeito? Então, são até mesmo do ressarcimento, né? São medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial. Tranquilo? Pois muito bem. Para fecharmos esse nosso encontro, trago para você aqui o relevante julgado do Supremo Tribunal Federal, a tomada em medida cautelar pelo ministro Gilmar Mendes. Então nós vamos fechar o nosso encontro em altíssimo nível, falando de coisa extremamente relevante. Então trago para você, pessoal, que o STF, no julgamento da ADI 6678, por decisão do ministro Gilmar Mendes, entendeu que a suspensão dos direitos políticos não se aplica aos atos de improbidade culposos que causem dano ao erário. Esta decisão já está superada nesse ponto. A decisão é extremamente recente, mas já está superada. Por quê? Porque não há que se falar em atos culposos que causem dano ao erário. Porque não há que se falar em conduta culposa na improbidade administrativa. Agora, o Supremo disse que ele suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos no caso do inciso 3 do artigo 12, que é exatamente a violação a princípios. Mas, meus amigos, essa decisão também nesse ponto já está superada. Por quê? Porque não há mais suspensão dos direitos políticos na violação a princípios. O Supremo tinha acabado de tomar essa decisão e veio a vigência da nova lei. A nova lei tinha a decisão do Supremo tinha inviabilizado a aplicação de suspensão nas condutas culposas de dano ao erário. Isso já não faz mais sentido porque não há conduta culposa a de dano ao erário. E também tinha suspendido a aplicação de suspensão dos direitos políticos no âmbito da violação a princípios, que também não faz mais sentido, porque não há mais suspensão dos direitos políticos no âmbito da violação a princípios por disposição expressa da lei. Né? Então, o STF entende que não há que se falar em suspensão por atos culposos de improbidade, nem que causem violação a princípios. Então, como eu disse, né, nos atos culposos, com a redação da nova lei, não há mais improbidade administrativa, uma vez que exige a figura do dolo. Ganha relevância a inviabilidade da suspensão dos direitos políticos, mas ganha relevância mais ou menos, né? Coloquei aqui, ganha relevância, mas ganha mais ou menos, porque não há mais que se falar em suspensão dos direitos políticos na violação a princípios. Perfeito, meus amigos? Então, muito bem. Eu encerro aqui com você. Um grande abraço.